Olá, você que está comigo aqui no canal Espírita Instruí-vos. Dessa vez eu preparei um assunto muito importante para o espírita novo que vai começar com o aprendizado. Vamos falar sobre o jeito melhor para assimilar o conhecimento espírita, que é lendo os livros da codificação espírita. Mas antes de começar, eu desejo que Deus abençoe a você que está conosco neste canal. Quando o espírita novo chega numa casa, por qualquer motivo que seja, porque foi levado, para receber algum tipo de assistência, e ele sim acaba se envolvendo, começa a receber os primeiros conhecimentos com os voluntários da casa, através de palestras. E na medida em que ele vai se desenvolvendo, é necessário que ele se coloque a par do que é o espiritismo na verdade, né? E o bom espírita coloca na prática aquilo que ele aprende com a doutrina. Não basta só, eu aprendi, mas colocar na sua vida no dia a dia, né? Ninguém é perfeito. O espírita comete erros, muitos erros. Contudo, ele não tem problemas para reconhecer que errou e vai se esforçar para reparar o que fez de errado e acertar na próxima oportunidade. Não é porque a pessoa se torna espírita que ele, a partir de agora, ele vai estar um anjo puro. Não, ao contrário, ele sabe, tem noção do que Jesus nos ensinou, daquilo que Kardec acrescentou e explicou melhor para nós, e ele sabe que a conduta dele pode ser melhorada dia após dia. E o bom espírita, ele não fica só naquilo que dizem para ele, né? Ou através dos voluntários da casa espírita, ou mesmo nas palestras que ele vai escutando, que são feitas por voluntários da casa, né? E o bom espírita, ele começa a estudar os livros da codificação, todos os livros. É o material que nós temos para o nosso progresso. O progresso de nós não fomos colocados aqui por nenhum motivo que não seja o nosso progresso espiritual e moral. Então, que tal a gente descobrir como é que a gente consegue isso e mais, o que as outras pessoas, os outros espíritos que estão nos ensinando através dos livros já fizeram de errado e em que situação que eles ficaram para evitar que nós fiquemos também. E o bom espírita, acima de tudo, ele se questiona e questiona tudo, contanto que seja para obter o seu progresso. Eu me coloco na posição de que eu, antes de me tornar um espírita, eu vim da religião católica, nunca entendi muito bem aquilo que se colocava lá, até porque nunca fui motivado a aprender da forma como o espiritismo estimula. Mas algumas coisas para mim entraram em choque radical. E graças à minha perseverança para descobrir as coisas, eu questionava, e toda vez que eu questionava as palestras que eu ouvia, eu ia tirar dúvida nos livros. E graças a isso eu acabei lendo todos os livros da codificação e um sem número de livros que depois eu fui me envolvendo dia após dia. Então, a primeira coisa é assim, a gente recebe a instrução pelas palestras, depois a gente acaba, de imediato a gente começa a se interessar pelos livros da codificação de Kardec, que são 5 livros, e a partir daí a gente vai melhorando o nosso entendimento. E as casas espíritas? Bom, as casas espíritas, cada um tem a sua metodologia, e não podemos nos esquecer que as casas espíritas são feitas por pessoas humanas, que estão lá para melhorar o seu aprendizado. Alguns entendimentos que eles têm também pode ser sujeito a crítica, sem problema nenhum. Mas se eu não sei nada, como é que eu vou questionar quando eu ainda estou em aprendizado?
Por mais que insistam, leiam os livros da codificação. O que a gente quer colocar é o seguinte: algumas casas têm preferência por autores diferentes para os seus estudos. Na dúvida, fique com a palavra de Kardec. Por que isso? Não é errado que a casa espírita adote um autor para estudos, né? É diferente de Kardec. Mas, para aquele que não conhece nada, né? Ele acaba ficando com aquele autor, e aquele autor pode ser que tenha pontos de vista diferentes daquilo que Jesus colocou, daquilo que Kardec colocou. O próprio Emmanuel, quando ele estava se aproximando do Chico Xavier, dizendo que ele tinha interesse em fazer uma obra bastante extensa com o Chico Xavier, ele coloca alguma coisa que é muito interessante, né? E ele diz, continua falando para Chico: Emmanuel, para Chico, na dúvida, fique com Kardec. Ele diz para o Chico: se algum dia eu falar alguma coisa diferente do que Kardec falou, fique com o pensamento dele e não com o meu. Eu, pessoalmente, só fui ler outros autores depois de já ter lido pelo menos 3 livros inteiros da codificação. E eu comecei pelo Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e depois o Livro dos Médiuns. Depois de eu ter lido todos esses livros, então, continuando, o bom espírita procura interpretar o Evangelho adequando o que está sendo dito com as nossas situações do dia a dia. Não tenha pressa. Estude uma página por dia, um capítulo por dia. Não corra. Não entendeu? Estude de novo. Leia de novo. Leia, leia, leia. Não é tão simples assim. Jesus, mesmo com as explicações dos apóstolos, mesmo com as explicações dos espíritos que trabalharam com Allan Kardec, ainda há muitas situações, é complicado adaptá-las ao nosso dia a dia. Procure entender, senão não adianta nada você ler. Se a gente não colocar, não entender aquilo e colocar no nosso dia a dia, é muito difícil. É a mesma coisa que não ler nada. Então, leia e releia. E não tenha pressa para terminar. Leia, se não tem muito tempo, leia uma página. Se conseguir, leia um capítulo, mas entenda o que está sendo dito. Como é que isso se encaixa na minha vida? Isso aqui não. Leia. Para ser justo e honesto, temos ótimos autores consagrados, além de Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira do Amaral. Então, temos outros autores também, né? Então, outros autores podem ser lidos com muita... Chico Xavier, inclusive, tem mais de 400 livros espíritas de excelente qualidade. Divaldo Franco, Ivone Pereira do Amaral. Então, além dos livros da codificação, procure autores consagrados, né? Livros grátis para quem deseja estudar. As obras de Chico Xavier e Allan Kardec são livros baratos e sempre foram destinados à caridade e à FEB, Federação Espírita do Brasil. Estes mesmos livros encontram-se gratuitamente na internet. Muitos autores deixam claro na capa do seu livro que o dinheiro arrecadado está vinculado a obras da caridade. De graça recebestes, de graça dai. Isso está em Mateus, Jesus dizendo aos apóstolos que passou para eles, Jesus deu essa instrução aos apóstolos, quando os enviou para pregar as boas novas. Os apóstolos obedeceram a ordem, obedeceram sim e continuaram a fazer isso, mesmo depois de Jesus ter deixado a terra, né? Ora, se Jesus disse para dar de graça o que de graça recebesse, como acreditar no autor ou palestrante que cobra dinheiro para si mesmo? Eu estou falando isso porque muitos autores gananciosos, né, aproveitando a onda da fama que Chico Xavier deixou, acabam editando livros, dando palestras, se cobrando algum dinheiro para isso, né, para eles próprios, né? Porém,
Como a gente acreditar num autor que ele contraria a ordem soberana de Jesus? Aquilo que a gente recebeu de graça é para a gente doar. Ah, não, mas ele que desenvolveu o trabalho. Ele não desenvolveu trabalho nenhum. O Espiritismo não é de ninguém. O Espiritismo é a obra que foi consagrada por Jesus, que foi incrementada por Allan Kardec e que é de domínio público. Ninguém pode se dizer proprietário de nada, nem do seu livro, porque se você tem um pensamento próprio, então você não é espírita. Agora, se você está dentro da doutrina espírita, então você não pode cobrar. Por quê? Porque está dito, Jesus, se você é espírita, a gente tem que adotar esse princípio. E quando vem um palestrante, ele pode até dizer, ele faz questão, ele vai falar, não, estou aqui de graça, tal, só me pagaram a hospedagem, a alimentação, tal, coisa do tipo, mas ele monta uma barraquinha lá fora, na entrada do centro, com todos os livros que ele escreveu, tal. Se ele está trabalhando para uma casa de caridade, isso tem que ficar bem claro, procure se informar. Quando o autor, ele contraria esse princípio primeiro, como que nós vamos acreditar no resto do livro que ele escreveu? E para aquele que está aprendendo, começa a gerar confusão, porque muitas vezes a palavra desses autores acabam contrariando aquilo que está no livro da codificação. E como diz o Emmanuel, na dúvida, fique com Allan Kardec. A doutrina não é proprietária que se venda, não é propriedade que se venda, o autor espírita pode cobrar pelo seu livro, contanto que o dinheiro arrecadado, depois de cobrir os custos do livro, vá totalmente para a caridade. Quanto ao bom espírita, dá um passo por vez, não tenhamos pressa, ficar atento quanto aos princípios da doutrina, assim estaremos caminhando na direção certa do nosso progresso moral e espiritual. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus e graças a Jesus.